Com animação, vamos continuar os nossos estudos sobre o direito do trabalho, iniciando na aula de hoje a parte referente às características da relação de trabalho. Para começá-las, eu quero antecipar duas coisas. Primeiro, se seres não materiais, Deus, Nossa Senhora, os anjos, os santos, os espíritos desencarnados e tal, aparecessem em multidão na frente da gente, primeiro, que nós não íamos percebê-los que eles estavam aí exatamente por serem espíritos desencarnados. A carne, como parte da matéria, é que nos chama a atenção, é que nos desperta os sentidos, o olfativo, o da visão, da audição, caso essas pessoas estivessem fazendo barulho, o que esses que eu mencionei antes não têm condição de fazer. Então, primeiro, que nós não veríamos nada. E segundo, não vendo nada, nós não teríamos condições de atribuir características visíveis e identificadoras a eles. Consequentemente, nós não poderíamos descrevê-los fisicamente. E como é que se descreve fisicamente um ser que não existe fisicamente, existe espiritualmente? Então, o que a gente faz? A gente começa a transformar, a outorgar imaginativamente traços humanos, traços de pessoas materializadas, como nós, para podermos diferenciá-los. Diferenciar o Santo Antônio do São Francisco, os dois do São Joaquim e assim por diante. Mas essas características são atribuídas por nós, então elas são subjetivas. E além de subjetivas, imaginativas e simbólicas. Imaginativas porque nós tiramos do nada. E simbólicas porque nós tentamos reproduzir nessa nossa imaginação, nessa nossa figuração dos seres espirituais, dos seres imateriais, nós procuramos dar a eles características físicas que representem, que sejam uma metáfora de suas características espirituais. Por exemplo, na Santíssima Trindade, crida por muitas religiões, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo como animação, como sabedoria, como paz, como bondade, como a caridade, como o Espírito de Deus. E eu não conheço nenhum texto religioso que tenha atribuído a Deus características malévolas de espírito. Então, para materializar imaginativamente e visivelmente essas características do Espírito Santo, a gente dá a ele a forma de uma pomba branca. Para nós, desde o momento em que uma pomba dessa é solta em alguma cerimônia, até o momento em que ela é visualizada e outorgada como símbolo para o Espírito Santo, nós sempre a temos como uma atribuição de paz. Já as outras figuras, o Filho é distinto do Pai por duas marcas especiais. Primeiro, a idade. Ele é apresentado de uma maneira muito mais nova do que o Pai, exatamente para caracterizar a relação de paternidade, a relação de pai e filho. E, por outro lado, muito mais imaginativamente ainda, costumamos apresentar esse filho com as suas chagas, com as suas, seja as chagas na mão dos pregos, seja a chaga no peito da lança, seja a chaga na testa da coroa de espinhos. Para quê?
para simbolizarmos nele, além da filiação que vem com a idade jovem, também a parte da vivência na Terra, da existência como humano e da desditosa forma de morte que ele teve precedida pela tortura. Então, vejam que nós é que estamos inventando as características, mas procuramos colocar nelas uma materialização de características espirituais, características não materiais que as diversas religiões atribuem às suas figuras espirituais. Por que isto? Porque, de outra forma, nós não os identificaríamos à primeira vista. Então, uma relação, seja ela qual for, é imaterial no sentido de não ter, não ser coisificada, não ser objeto do mundo. Ela é objeto da nossa intelecção, mas não do mundo. E, em segundo lugar, ela também é um comportamento, uma ação, uma reação. Então, ela se apresenta para nós na convicção intelectual, no conhecimento de suas características e, quanto a uma dessas características em especial, ela se mostra como atuação, então, referida e identificada no tempo, com a série de atos que a compõem ou que a realizam, e no nosso conhecimento, como uma série de modificações que ela vai oferecer a nós, ao nosso comportamento, ao mundo sobre o qual ele incide e aos efeitos que ela produz para nós, para esse mundo e para a sociedade em que a gente vive. Então, é só assim que a gente consegue, ao andar na rua, coisa que tem sido restrita pela pandemia, mas que ainda existe, ao andarmos na rua, encontrarmos uma relação qualquer. Ah, mas e essa relação? É matrimonial? É patrimonial? É filial? Não, olha, ela tem essa e essa característica. Então, ela é relação de emprego. Quer dizer, ao nos depararmos com a relação, obviamente que não vai ser de acordo com o que eu imaginei aqui, de a encontrar circulando pela rua. Ela também deve estar se escondendo da Covid, então não aparece na rua, mas vai ser de acordo com o aspecto intelectual que ela toma, ou com que nós a formamos em nossa vida. Vocês podem observar que também essas relações não materiais são identificadas por nós de acordo com características delas. Obviamente, vão ser relações ou características também imateriais, que como que algo imaterial poderia ter uma característica imaterial? Algo material tem nariz? Algo material tem dinheiro no bolso? Óbvio que não. Então, as características que a gente atribui a elas também são características imateriais. São características resultantes da aplicação de nosso intelecto sobre essas relações. E, principalmente, essas que são nitidamente construídas pelo homem ao longo da história, igual já falamos até agora. Então, só que tem uma diferença que eu já falei na aula passada, mas vou expor resumidamente aqui agora. Recordar para continuarmos. É que essas relações são criadas pelo ato de contratação entre as partes, que nesse momento da contratação são futuras partes da relação.
Poderíamos dizer que, pelo menos no ponto de vista lógico, essas características que aparecem, que são criadas, que são estabelecidas, melhor dizendo, no momento da contratação, são anteriores à relação. Logicamente, sim. Eu crio a relação como efeito do estabelecimento daquelas características, do meu compromisso com aquela outra pessoa, em torno de um objetivo contraposto, que é o meu fornecimento de trabalho e o pagamento de salário por essa outra pessoa, ou vice-versa. Mas então, além desse aspecto de essas características estarem estatuídas antes, nós temos na vida cronometrada, na vida material, que, na verdade, elas são um passo atrás, um predecessor da relação de trabalho, apenas nesse ponto de vista lógico. Porque, para uma dada relação de trabalho, nascem juntos ao mesmo tempo e filhos dos mesmos pais. A relação de emprego, que é o objetivo visado por nós, o contrato de trabalho, que é o criador dela, e o próprio direito do trabalho, que enquanto não temos empregado ou não somos empregado, não temos nada a ver com o direito do trabalho. Então, ele também é implicado na relação que nós estamos estabelecendo, ele também é implicado e aplicado no movimento nosso, frente a frente com o outro, dali para a frente. Então, o dali mostra que é concomitante, que é simultâneo, que é ao mesmo tempo. E qual que é este início da relação, da aplicação do direito do trabalho, da intromissão dele em nossa vida? É o momento do contrato individual do trabalho. Este contrato é que cria a relação e que busca a aplicação nela do direito do trabalho. Ele é que, ao estatuir algumas características, alguns aspectos, alguns comportamentos para a relação de trabalho, estatui também a aplicação neles de todo o direito do trabalho vigente, de todo o ordenamento jurídico trabalhista. Então, o direito do trabalho se abre para essa relação exatamente no momento em que ela é estabelecida pelo contrato de trabalho. Por isto, por esta existência gemelar dos dois sob o influxo criatório ou criador do contrato de trabalho, nós vamos ver que os três têm as mesmas características. Ela, porque ele a cria. O direito do trabalho, porque o contrato falou, vem cá, direito do trabalho, aplique-se aqui. E jogou todos os preceitos, todas as formas de atuação do direito do trabalho dentro da relação de emprego, ou para a relação de emprego. Então, nós vamos estudar de uma vez só as características que são comuns ao contrato de trabalho, ao direito do trabalho e à relação de emprego. Mas estamos falando dos três o tempo todo e de que o contrato cria a relação e manda aplicar nela o direito do trabalho. Então, essas características são criadas, são estabelecidas na vida concreta pelo contrato de trabalho e vão ter o comando das relações jurídicas de trabalho, conjugando o que está estipulado no contrato em si, com o que ele atrai, com o que ele manda aplicar, com o que ele pede que discipline a relação dentro do direito do trabalho. Por exemplo, tem uma norma na CLT que fala que cargos de confiança, gerente de banco, por exemplo, não se aplica
o controle horário da jornada, igual a CLT manda para todo mundo, ou para quase todo mundo, já que esse está de fora. Então, este ponto do direito do trabalho não vai ser aplicado, não vai poder ser uma característica, eu não posso falar do contrato de trabalho do gerente de banco, pelo menos enquanto ele for gerente, como uma relação que tem a sua jornada, o seu momento de vivência, porque a relação a gente vive, prevista pela CLT. Então não tem uma jornada prevista pela CLT. Tem o máximo, o exagero maior que pode ser exigido do trabalho humano, que é a jornada normal mais 2 horas, que seriam as horas extraordinárias. No caso do gerente, elas não são pagas como um adicional, como algo fora do valor contratado para a própria jornada, e nem tem o adicional de horas extras. Por quê? Porque eu não posso contar as 8 horas então, para esses efeitos. Então, não posso contar também a 9ª e a 10ª. Conto as 8 mais a 9ª mais a 10ª para figurar o máximo, quer dizer, a jornada pessoal que o direito do trabalho cria para aquele cargo, para o cargo de gerente. Mas, ainda assim, o excesso, além das 10 horas, vai trazer essas normas aplicáveis. Quer dizer, elas estão apenas de aplicação suspensa, de aplicação retida, constando nas possibilidades do contrato de trabalho, porque constam nos diplomas legais do próprio direito do trabalho. Então, não tem uma correspondência direta com a contratação e com a relação jurídica de trabalho de determinadas carreiras e de determinadas atividades. Elas estão sempre a postos para serem aplicadas, para serem chamadas à vida real da relação, caso se configurem os requisitos para essa aplicação. Mas então, com essa demonstração de que o direito do trabalho, o contrato de trabalho e a relação jurídica do trabalho têm as mesmas características e que, mesmo aquelas que não sejam ou não estejam sendo aplicadas num dado momento, têm o seu lugar, ficam à espera para a aplicação, caso se configurem os elementos fáticos correspondentes a ela. Caso haja uma subsunção desses elementos fáticos a algumas normas a partir dos elementos da vida real coincidirem com os elementos do fato típico, do fato gerador, da hipótese de incidência que consta da lei, que consta do direito do trabalho. Então, com isso, vamos ver as características da relação desse trinômio. Ou, já que falei no início de figuras espirituais, e que aqui estamos diante de a relação de emprego que não é espiritual, mas é abstrata, é imaterial e é fruto da nossa criação intelectual, fruto da nossa visão de mundo. Nós vamos começar a falar sobre essas relações. A primeira de todas elas, e que
nós vamos ter que abrir uma exceção, que eu vou falar daqui a pouco, é o contratualismo. Contratualismo, o que quer dizer? Simplesmente que tem um papel dizendo que foi fundada uma relação jurídica? Não. Este papel nem sequer é necessário. E na grande maioria dos casos trabalhistas, com pouquíssimas exceções, como a do técnico estrangeiro que é contratado para trabalhar no Brasil, e algumas exceções também raras e pequenas, nós vamos ver que esses contratos nem sequer precisam e nem sequer utilizam de uma forma escrita. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, fazendo um parágrafo aqui na nossa menção das características da relação de emprego, do contrato de trabalho e do direito do trabalho, é para observar que contrato não é um papel com alguma escrita inventada pelas partes. Não. Esse papel, primeiro, que não é inventado pelas partes. O que consta nele, quando consta, é que as partes fizeram acordo, elas acordaram entre si de uma perante a outra se comportarem da maneira por elas estatuída e completada pela maneira que a lei manda observar nessa forma de relação estabelecida entre as partes. E por que esse papel escrito não é nada disso? Porque ele não é o contrato. A gente chama de contrato, mas chama erradamente. Está cheio de juristas, de juízes, de autores de grandes livros do direito do trabalho que celebraram um contrato de 3 folhas de papel. Estão errados. Porque essas 3 folhas, ou 1 ou 10 de papel, serão o instrumento do contrato. Para uma música, nós precisamos de instrumentos. Sejam os instrumentos ferramentais que o homem inventou, fabrica e usa, seja o próprio instrumento vocal do ser humano, que é necessário para que expressemos aquela música, tanto que o que não é dotado de voz não consegue expressar auditivamente a música. Então, esse instrumento auditivo, composto pelas nossas cordas vocais, vejam, também é instrumento. E o outro instrumento em forma de papel, o instrumento gráfico, uma memória gráfica do que foi falado e combinado entre as partes, é apenas um instrumento. É uma forma de mostrar o contrato, de mostrar que a existência da relação de emprego, de impor a ela a aplicação das regras do direito do trabalho. E por que essa forma? Porque como a relação de emprego se prolonga no tempo, se projeta para o futuro, é necessário que nós tenhamos uma memória dela, das exigências, das obrigações, das formas de atuação, dos detalhes para ir realizando os aspectos, os interesses disciplinados naquela relação e criados por aquele contrato de trabalho. Então, o papel onde se escreve tudo isso não é o contrato. O contrato está no entendimento que temos daquelas letras que botamos no papel. O papel é o instrumento de carregá-las para nós. Igual eu falei da música, igual podemos falar de uma cirurgia. A cirurgia é feita através de uma série de instrumentos, tanto que entra para a sala de cirurgia, para o bloco cirúrgico, esteja lá para onde for que esteja acontecendo aquilo, um enfermeiro, uma enfermeira especializado numa parte da enfermagem que se chama instrumentalização, para colocar na mão do médico os instrumentos, cada um dos instrumentos que vai ser necessário a ele. Ora, esta função, ela existe
para determinados efeitos em cada uma dessas situações. No caso da música, para reproduzi-la. No caso da cirurgia, para produzi-la, que ela não está sendo reproduzida, ela não existia antes, ela está sendo feita naquele momento, mesmo que eu já tivesse um método para fazê-lo, escrito no papel, no livro, aprendido quando o médico estivesse fazendo residência ou especialização, ou qualquer outro aprofundamento de conhecimento que lhe vai ensinar a fazer aquela cirurgia e, consequentemente, a usar os instrumentos necessários nela. E isto caracteriza que existem muitas situações humanas, e com a evolução do homem, cada vez elas são mais, em que nós necessitamos de uma instrumentação. Nós necessitamos de manejar, de manusear os instrumentos daquilo. No caso da relação de emprego ou de qualquer outra relação, por exemplo, relação de paternidade. Qual que é o instrumento para nos mostrar essa relação de paternidade? É o pai trocando a fralda do menino? É a mãe buscando o menino na porta da escola? É um dos dois dando remédio, no caso do menino estar doente? Não. E esses são aspectos da vida fática. O instrumento que vai mostrar aquela relação de paternidade e filiação é a certidão de nascimento, que o pai ou a mãe, ou no máximo um terceiro, a pedido deles, foi ao cartório e fez com base no atestado de nascimento, que é emitido pelo médico. Então, o médico fala, nasceu um menino aqui. Quem veio, que eu tirei ele de dentro da barriga, foi a mãe fulana de tal. E quem acompanhou foi o pai. E pagou meus honorários. Foi o pai, Beltrano. E o cartório, com base nesses dados e no testemunho daquela pessoa, nas declarações daquela pessoa que foi fazer o registro, ele lavra o registro de nascimento, que fica lá, arquivado no cartório, e emite para mim as certidões, quer dizer, as declarações oficiais juramentadas de que aquele fato do nascimento daquela criança, filho de Beltrano e Ciclana, ocorreu. Por isso está registrado no cartório. Então nós temos lá no cartório o registro e temos entregue a nós as certidões do nascimento. As certidões, na verdade, não são do nascimento. Vocês podem começar a lê-las, que lá no início sempre vai falar fulano de tal, exercendo essa função tal, no cartório tal, juramentado, papapá, não sei o quê, certifico, declaro, qualquer coisa assim, que está registrado, que foi encontrada as folhas tal, do livro tal, de nascimento desse cartório, o nascimento, o registro do nascimento e aí começa com aquela parte fática que levaram a ele, ou pelo testemunho pessoal de quem foi fazer o registro, ou pela declaração, que é o testemunho escrito do médico que fez o parto. E vejam que aqui esse testemunho não é simplesmente para comprovar o fato, é para tecer a responsabilidade necessária a ele, que, na verdade, eu estou falando para o Estado e o mundo que existe mais um ser na face da Terra. Estou atribuindo aos pais desse ser as responsabilidades por ele até que ele possa se tornar autônomo. Hoje tem sido assim, lá pelos 40 anos de idade, que os filhos vão ficando autônomos. Mas, de qualquer maneira, essa autonomia, mesmo que seja em potencial, é exigir a liberação da exigência de responsabilidade dos pais sobre aquela vida que se iniciou. E mais o atestado, a certidão
Certidão não, certidão é do cartorário. O atestado é que é do médico, mas a atestação pelo médico é que compõe os documentos iniciais e vitais de uma pessoa que veio ao mundo. E, nesse ponto, podemos dizer que o contrato de trabalho é que compõe a relação de trabalho assim que ela esteja pronta para vir ao mundo. O contrato social, o estatuto de uma sociedade anônima, o regulamento de uma fundação, de um condomínio, de um clube, é que são os documentos comprobatórios do nascimento dessa pessoa. No caso de uma pessoa jurídica, né? No caso de uma pessoa física, então é a certidão do registro de nascimento. Como eu estava explicando, ela não é uma certidão do nascimento. Ela é uma certidão de que esse nascimento foi registrado no cartório competente. Então, esta certidão é a comprovação de que aquela pessoa nasceu, não está morta, então é um ser vivente na face da Terra. E o contrato é sempre a comprovação, através de seu instrumento, de alguma relação jurídica, de compra e venda, de pagamento de salário, de um mútuo, uma troca, um financiamento, qualquer ato que repercuta na esfera do direito, que seja um ato jurídico, que seja um ato que modifica qualquer coisa em relação ao direito existente, ou cria relação, ou modifica a propriedade da coisa alugada, emprestada, cedida, arrendada, ou vendida, ou doada. Então, estes estão mostrando que existe aquela relação e que ela foi jurisdicizada. Quer dizer que, através de um contrato, eu a transformei em relação jurídica. E aí, na CPI, por exemplo, da Covid, na CPI da Covid, a Covid daqui a pouco vai receber patente de general. Seja pelo estímulo que o governo que comanda esse exército está dando ao aumento, ao crescimento e à duração dela, seja porque ela está sendo tão oficializada pelos trabalhos, pelos debates, pelas acusações, pela CPI e pelo resultado econômico, social e médico que ela gera na nossa vida comum, ela está cada vez subindo mais de status. Daqui a pouco, em vez de Covid, é coronavírus. Mas então, estes aspectos todos, eles existem na vida real, atraem normas jurídicas, mesmo se não tem combinação entre as partes, acordo entre as partes, e nem comprovação instrumental. No caso da relação de emprego, ela tem isso tudo. Ela tem a comprovação instrumental, que é o instrumento de contrato escrito. O nome dele é instrumento de contrato. Você pode completar aí com o nome do próprio contrato, instrumento de contrato de trabalho empregatício. Nós temos aqui um aspecto desse instrumento. O outro aspecto é que ele é uma memória gráfica. Memória o que é? É a guarda, é a introdução permanente, ou pelo menos duradoura, que vai acabar só lá no Alzheimer, ou quase só lá no Alzheimer, porque vários aspectos da vida humana fazem com que essas memórias possam se apagar com o decurso do tempo ou com a ocorrência de mecanismos, de eventos neurológicos, psiquiátricos e psicológicos
Pois bem, é uma memória gráfica. Corre o risco de desaparecer, por isso faça a opção pela memória escrita, pelo instrumento escrito como memória gráfica do contrato. E esta memória gráfica é de quê? É só de que um vai trabalhar para o outro? Não. É do acordo de interesses que é feito entre essas partes. Nós vamos especificar melhor isso quando estiver tratando diretamente do contrato de trabalho. Agora estamos falando só de uma característica da relação e do direito do trabalho. É a característica da contratualidade. Ué, mas por que não botou aí? Não é trio, não é trindade? Não são os três elementos? Por que não botou o contrato de trabalho? Porque o contrato de trabalho não tem o contratualismo como característica. Um senhor feio tem a feiura como característica dele, porque a feiura não é um dado essencial dele. Mas ninguém vai sair por aí descrevendo a pessoa, falando que ela tem olho direito ou que ela tem olho esquerdo. Se eu falar isso descrevendo a pessoa, vai ficar parecendo que eu implicitamente estou dizendo é que ela não tem o outro olho, porque presume-se que todo mundo tem os dois. Mas, então, eu não preciso falar que essa relação de emprego tem contrato e esse contrato tem contratualidade. Não, ele não tem contratualidade. Ele é a contratualidade. Ele é o instrumento de acordo de interesses que faz nascer a relação de emprego e que puxa para ela o direito do trabalho. Então, o contrato tem essa característica a menos que os outros dois. Abri uma exceção. Eu falei que as características dos três são comuns. Existem e são iguais entre os três. Aqui eu estou retirando logo a primeira delas. O direito do trabalho é um direito contratualista, como o direito civil, como o direito administrativo, grande parte dele não é contratualista quanto aos servidores públicos, mas é contratualista quanto aos negócios públicos que o Estado usa, de que ele participa, para a realização das suas funções de bem comum. Então, no direito administrativo, também eu tenho funções contratuais, que não são as de chamamento de servidores públicos para o exercício das funções do Estado. Mas o direito do trabalho é contratualista, o direito administrativo, o direito civil, o direito do consumidor, qual mais que é assim? O direito de empresa, o direito societário. E hoje estamos avançando essa face do contratualismo, do acordo de interesses entre as partes, do compromisso de reciprocidade na realização de interesses. Nós estamos usando essa técnica até em outros ramos que, de origem ou de sua própria natureza, não eram contratualistas. Por exemplo, o resto do direito administrativo, o direito penal, quando se negocia a delação, a pena, a minoração da pena por alguma participação voluntária do criminoso na apuração do caso, no curso do processo. O outro que também não era tão contratualista e não era contratualista de jeito nenhum, passou a ter um pouco de contratualidade, foi o direito o direito tributário. O direito tributário no Brasil tem a sua base fundamental, obviamente, na Constituição. Mas ele tem uma base da sua prática, uma base do seu exercício, da sua incidência, da sua subsunção no direito tributário, a partir do Código Tributário Nacional, o CTN, o famoso CTN. Mas esta
figura o Código Tributário Nacional. Prevê lá, me parece que é artigo 148, não tenho muita certeza, que o pagamento de tributos devidos e não pagos na época própria pode ser feito através de acordos de interesse, ou para evitar alguma despesa extra, uma parte das multas, uma parte dos juros, uma parte da correção monetária, uma declaração, uma confissão de que deve por parte do contribuinte, uma vantagem outorgada a ele pelo Estado frente a esta confissão. Essa vantagem pode ser um parcelamento, um prazo mais longo, um financiamento para facilitar a ele o cumprimento das obrigações dele tributárias, já que o Estado teve facilitada a sua parte de apuração e de cobrança com a submissão. Aí não é substituição, igual eu falei lá no direito, que é questão de direito. Aqui é a submissão do devedor às condições legais e às impostas para isso. Como também há no direito tributário o acordo para acerto de contas. Eu, por algum motivo, sou credor tributário do Estado, ou com a devolução do imposto de renda, ou com ICMS, que isso é muito comum. Tem gente que é especializada em trabalhar juridicamente, advocaticiamente, só nisso. O ICMS, ante a devolução ou a quebra do preço ou qualquer outro motivo que fez com que a operação diminuísse de valor, a operação econômica, então o ICMS que foi pago na realização dela também vai diminuir, porque ele é um percentual do valor dos bens comercializados. Então, eu sou credor disso, ou sou credor de algo que o judiciário veio considerar que eu tinha pago, mas que não era devido, ou que eu tinha depositado na justiça, mas não era devido. Então, sou credor do Estado por algo tributário. Desde 66, quando foi feito o Código Tributário, ele tinha lá uma previsão que, neste caso, a pessoa pode fazer um acordo com o Estado e compensar em tributos devidos aqueles que ele pagou indevidamente. Pagou e depois se descobriu que ele não devia. Então, isto ficou parado lá dentro do Código Tributário, da mesma maneira que tem parado dentro da Constituição uma série muito grande de direitos trabalhistas que exigem regulamentação e nunca foram recomendados, nunca surgiu a lei que os viabilize. E isso aí não é uma atitude de omissão inconsciente. Aliás, em todos os dois casos, eu acho que isso aí é uma omissão proposital e com uma intenção profundamente definida, que é não outorgar às pessoas, não tornar eficiente para as pessoas aquelas vantagens, aqueles direitos que a Constituição já prevê e já institui desde o momento em que ela existe. Pois bem, neste caso, o que é essa intenção? É a intenção de fazer com que as pessoas paguem mais tributos e depois, se não dever aqueles tributos, vá à justiça pedir o ressarcimento, o que faz com que nós tenhamos hoje uma lista de precatórios inexecutados do tamanho de todo o nosso ordenamento jurídico, porque a pessoa, o contribuinte, o cidadão, teve que entrar na justiça para fazer valer aquele seu direito. Depois que valeu o direito dele, perde-se as contas, o judiciário faz, homologam-se as contas, e o poder público simplesmente não paga, porque o mecanismo para ele pagar não poderia ser o da execução com penhora, porque bens públicos são impenhoráveis e inalienáveis.
Aí inventou-se o precatório, que é a forma de constranger o ente público a pagar aquilo a que ele foi condenado. E aí os precatórios vão se embolando e o Estado jogando para o último dia do prazo final em que este precatório podia ser pago, e aí vão se acumulando. E à medida que vão sendo pagos os anteriores, de 5, 4, 8 anos atrás, vão sendo incluídos os novos, mesmo que agora tenha ficado em menor quantidade a emissão de precatórios, e eu vou explicar agora mesmo por que seria menor a quantidade hoje, potencialmente menor, mas o acúmulo de antes estabeleceu um lapso de tempo, um delay entre a constituição do precatório e, por consequência, do crédito inadiável e a sua efetiva quitação. E por que, então, que vamos ver o trem do precatório, que hoje tem um potencial para estar menor? É que com a outorga da compensação tributária, vai menos caso para a justiça. Tem menos tributo devido, porque eu posso fazer a compensação na minha própria contabilidade e declarar aquilo ao fisco. Mas então, entra menos, pelo menos nessa parte, porque o Estado está cada vez mais inadimplente, cada vez mais devedor, cada vez mais procrastinador de seus débitos. E por que eu estou falando desse trem da compensação? Porque isso estava previsto no Código Tributário Nacional desde 66. Mas apenas em 93, com o presidente da República Mineiro, Itamar Franco, é que se fez uma lei simples, pequena, objetiva, permitindo realizar, dando um mecanismo para realizar na prática aquela compensação prevista, mas inócua enquanto norma constitucional. Então, a coisa acontece no direito do trabalho. Nós estamos cheios de normas aí da Constituição que não são aplicadas porque a Constituição exige que tenha uma lei, seja necessária uma lei para dizer o como dessa realização do direito. Como tem outros que são procrastinadas simplesmente para impedir que aquele ato seja realizado. Então, é uma negação e uma sonegação de direito ao se procrastinar, ao se negar condição de ser implementada àquela determinação constitucional. É o que eu tive que enveredar por essa parte normativa, legal, frente aos mecanismos jurídicos que eu estava explicando, sendo que eu estava explicando era exatamente para mostrar para vocês o contrário, que o direito do trabalho é contratual. O contrato cria, disciplina e instrumentaliza a relação jurídica de emprego. A instrumentalizar essa relação, uma das partes do instrumentalizar é pegar toda a legislação trabalhista, a CLT, a lei de férias, a lei de aviso prévio, a lei de hora extra, os regulamentos de casos de insalubridade, mandar aplicar tudo naquela relação. Ele, então, está oferecendo para ela os instrumentos legais. Então, vejam que o contrato de trabalho que caracteriza a relação de emprego, que é a primeira característica dela como contratualismo, ele oferece para ela um monte de instrumentos. O instrumento, memória gráfica do que foi combinado para ela, para a relação, de como que teria que ser aquela relação, e os instrumentos normativos que
a conduzem, que a modelam e que a tornam uma parte ao mesmo tempo do mundo, da sociedade, da economia e do direito. Por isso é que ela é chamada de relação jurídica de trabalho. Como eu já expliquei para vocês, o nome correto seria relação de emprego, mas não é chamado por isso até agora. E aí vamos passar para um aspecto seguinte. Por que a relação é contratual? Primeiro, a relação de emprego surgiu como a predominante relação de trabalho no mundo com o surgimento do capitalismo. Eu expliquei para vocês a evolução das formas de trabalho ao longo da história humana e até pré-humana para chegar nos dias atuais, nos dias em que se oficializou, se deu predominância à relação empregatícia. E falei que nenhuma delas era exclusiva e excludente da respectiva época. Ela era majoritária. Nós tínhamos o trabalho comunitário majoritário no mundo tribal, tínhamos o trabalho escravo majoritário nos grandes impérios. E vejam que, tanto ele não acabou, que aqui na faculdade existe um organismo, existe a constituição de uma associação humana que trata, que tem por nome e por tratamento e se relaciona com prefeitura, com Ministério Público, com Estado, com juízes e tal, para cuidar do objeto dela, que é tratar das relações de trabalho humano em que o indivíduo é submetido a uma relação de trabalho similar à do escravo. Quer dizer, botando na situação concreta, que aqui relação ainda é abstrato, igual já falei para vocês, ele tem uma redução do trabalhador à condição similar à do escravo. Tá? Agora, aqui na escola, e é respeitadíssimo no mundo jurídico e no mundo do público, essa associação, este órgão que tem aqui na escola para cuidar disso. A professora Lívia, do meu departamento, da minha disciplina, é que criou, arregimentou, estruturou e comanda esse sistema. E é belíssimo a fundação dele e a atuação dele na realidade. Então, por que ela sentiu a necessidade de criar isso? Porque ela é uma pessoa consciente, responsável, de uma formação moral muito digna e gosta da sua profissão e do ser humano sobre o qual incide essa nossa profissão, não se conformando com aquela situação selvagem de tratar o homem como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse um bicho, um cavalo domesticado, um boi que puxa o carro de boi, ou assim por diante. Ela não se conformando com isso, ela se movimentou e criou e teve essa belíssima iniciativa que já teve muitos e intensos resultados práticos. Então, isso aí, essa relação de escravo, era natural, era própria dos grandes impérios. Tanto que Aristóteles, que era um cidadão do Império Grego, apesar de ser natural da Macedônia, que era uma espécie de uma Grécia de segunda categoria, que os gregos achavam naquela época. Tanto não era que daí a pouco tempo a Grécia foi dominada pela Macedônia e passou a ter os seus caminhos
trilhados de acordo com os mandamentos que vieram lá da Macedônia. Mas Aristóteles, como eu estava falando, naquele tempo, virou e falou assim: os escravos serão necessários até que as máquinas trabalhem sozinhas. Ou melhor, ele falou, foi invertido. Até que as máquinas trabalhem sozinhas, os escravos serão necessários. Ele estava entendendo com isso que ele estava falando uma frase eterna, um pensamento, uma condição humana nunca removível. Porque máquina para ele, o que era? Era pá, enxada, picareta, arco e flecha, colher de cozinha, fogão. Fogão não existia esse nosso. Existiam fogões a lenha, fogueiras e outros artefatos ou instrumentos assemelhados. E nada disso funcionava sozinho. Então, ele achava que nunca haveria um ser humano capacitado para realizar aquilo sozinho. Mas Pitágoras, que era um grande matemático, um grande físico e um filósofo, já estava inventando, como outros depois dele, máquinas que, pela força atraída da própria natureza, funcionavam sozinhas, quer dizer, funcionavam sem um ser humano que lhe aplicasse a sua força de trabalho. Então, esse dito eterno de Aristóteles, como reconhecimento da realidade, foi poucos séculos, ou menos ainda, mas como uma avaliação do escravismo que o ser humano adota sempre que pode e da situação penosa e cruel em que estava a humanidade, aquela frase virou um mito, virou um dito caracterizador da situação. Veja, a característica que ele deu foi só para a situação, não foi para a existência humana em geral, que ficou eterno. Só que essa existência humana em geral, a cada momento da sua vida e a cada abertura que um degenerado moral tem, ela restaura a escravidão. Ela fecha um punhado de bolivianos ou de nordestinos num porão infecto de um prédio em São Paulo para ele trabalhar fazendo tecidos, fazendo vestidos, fazendo estamparias para as mais nobres mulheres da nossa mais chique sociedade, que vai fazer com que nós, homens, as apreciemos cada vez mais, sem ver que elas estão vestindo o trabalho escravo daquelas pessoas enfiadas naquele porão abjeto, em que eles trabalham como escravos. Em grandes dimensões agropastoris de nosso território nacional, estão lá os peões queimando a mata, capinando, plantando, criando gado, colhendo, zelando pelo gado, sob o regime escravocrata. Como esse regime não é mais escrito na lei, não é mais registrado, igual são registrados os menores recém-nascidos, e como eram registrados os escravos na época do Império, que para livrar o Estado de ter que pagar indenização por eles, Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, quando era ministro da Fazenda, queimou todos os registros de escravos para evitar que o Estado fosse responsabilizado pela lesão que tinha dado ao patrimônio dos particulares ao lhes libertar o escravo e, com isso, lhes retirar elementos da sua propriedade. O que fez muito escravocrata quebrar, né?
falir, não ter condição de tocar negócio, até suicidar. Mas muito mais mal de que foi a abolição para eles, era a permanência da escravidão para os escravos. Até hoje, 100 e poucos anos depois dessa libertação dos escravos, o Brasil ainda tem mentalidade capachilda de senhor de escravo e de escravo do senhor. Nós aqui ainda vivemos como se pudéssemos tratar as outras pessoas como meros atributos de nossa riqueza. E os escravos que hoje são os trabalhadores, os empregados ou não empregados, continuam trabalhando a nobreza de terno e gravata, como os senhores feudais, os senhores escravistas, os senhores dominadores e vencedores da guerra, e que podem, então, trepar nos ombros desses ex-escravos ou descendentes de escravos, como se eles ainda os fossem e aguentassem isso de cabeça baixa. É revoltante. Mas isso tudo mostra, eu estou falando, para mostrar que cada tipo de dedicação aos outros do trabalho humano é predominante em uma determinada época histórica, mas não é exclusiva. E que a escravidão existiu desde as tribos e continua a existir hoje, inclusive aqui em nosso país desgovernado. Demonstrado isso, a existência prolongada da escravidão, inclusive hoje, nós já podemos tratar do emprego propriamente dito. Depois da escravidão veio o feudalismo com o servilismo, servos de gleba, e o corporativismo, as corporações de ofício. Depois esse feudalismo faliu por ação dos próprios homens que impediram o crescimento dele, exatamente na época em que o mundo estava mais rico e mais se enriquecendo, com a descoberta, a usurpação e a colonização dos terrenos americanos, da costa oeste da Ásia e do centro todo da África. Eles estavam descobrindo novas terras, novas maneiras de riqueza, novas formas de riqueza, riquezas novas das velhas formas, igual ouro, prata, madeira de lei, cambal por aí. Então, o mundo enriqueceu tanto que inventou aquelas máquinas que o Aristóteles falou que não existiam e por isso justificavam a escravidão. Quais máquinas? As máquinas que trabalham sozinhas. A máquina a vapor, o trem de ferro, o trem a vapor. Máquina a vapor que eu estou falando não é só a do trem, não. É a que é usada para impor movimento às coisas, desde a mineração até as máquinas de levantar e baixar portões e muralhas de fortalezas, até as de movimentar madeira, navio e outras coisas nos portos, nos depósitos. Não era nos aeroportos, porque ainda não existia esse tipo de veículo na época, né? Mas depois veio o motor a combustível fóssil, veio a eletricidade, vieram uma série de formas que aumentavam o serviço, aumentavam a riqueza, aumentavam até os postos de trabalho, mas que caíam todos nesse caso das máquinas que trabalhavam sozinhas. Por isso não precisavam de escravos, mas precisavam de empregados. E os empregados surgiram, então, no início do capitalismo, majoritariamente, através da derrocada, da falência dos feudos e da pujança da supremacia da indústria e do comércio.
surgiu a relação de emprego e, no fundo, essa relação de emprego dava mais riqueza para o empregador de que o antigo escravo dava para o senhor de escravo. Primeiro que o escravo era peça, era instrumento, era ferramenta, era coisa do empregador, do tomador do seu serviço, do escravocrata. Então, este fato dele ser uma coisa de propriedade do outro, tornava o outro responsável e interessado em sua manutenção. Que se o escravo morresse, este dono de escravo, senhor de escravo, eu não sei por que tem que chamar senhor para ficar mais nobre, é dono de escravo mesmo, é usurpador de escravo, porque usurpa o indivíduo livre que não está obrigado e nem vocacionado para a escravidão. Hoje, a sociedade brasileira está mais vocacionada para a escravidão do que os escravos da época em que se criou o capitalismo. Porque lá eles eram livres, tinham nascido como livres. Aqui, nós funcionamos psicologicamente, não é como uma atuação mental criativa e operante, não. Nós funcionamos mentalmente como uma máquina, é como um computador, uma antiga máquina de calcular, uma máquina de moer carne, condicionados através dos condicionamentos operantes, aquele do Paulo, que comprovou que os cachorros salivavam só de ouvir o som que os condicionou, ou como a pessoa que esbarra no outro e pede desculpa porque o outro é o rico, é o nobre, é o importante, é o poderoso, é o meu dono. Nós todos, a nossa sociedade, se acha apropriada pela claque dos poderosos que estão nos dominando. E veja que eu não falei dos ricos, porque tem muitos poderosos que estão fora da esfera dos considerados ricos, que são deputados, que são senadores, que são bispos, que são padres, pastores e clérigos em geral, e estão aí, nós baixamos a cabeça, banamos o rabinho e faltamos dar uma babadinha no pé deles para mostrar que nós somos seus escravos, seus potencialmente escravos. Então, a escravidão ainda existe dessa forma, mas nós não estudando. Só temos que saber que não podemos ignorar de nenhum, que ela existe, e que existe por uma deturpação da realidade jurídica e da realidade econômica da nossa sociedade. Continuando com o nosso contrato, ele, então, surgiu naquela época. Por quê? Eu estava falando que os escravos estavam ficando muito caros, além daquele que morria, que tinha que ser cuidado de casa, comida, roupa, para trabalhar. Ele ainda era parte do patrimônio do senhor de escravo. Se ele morresse, ou fugisse, ou desaparecesse, ou adoecesse e não pudesse mais trabalhar, era um prejuízo funcional de quem trabalha e patrimonial da coisa trabalhadora que estava no patrimônio da pessoa e que saiu. E começou a haver também muita fuga de escravo, igual aqui no Brasil, com todos as histórias, os eventos de fuga de negros, tanto que havia profissão de persegui-los, que eram os capitães do mato. E que os quilombos se esparramavam para todo lado, acolhendo os fugitivos. Um quilombo famosíssimo e que eu admiro muito na história do Brasil, pelo heroísmo, pelo progressismo e pela rigidez dos seres humanos que lá estavam, foi o Quilombo de Palmares, que agora o secretário de Cultura, sob cuja administração está o
o zelo pela memória, pela promoção e pela civilização, pela inclusão em nossa civilização, dos quilombolas, dos descendentes dos ex-escravos, da história deles. O mais alto servidor lá comendo na mesa do presidente da República, que cuida disso, está doando, quer dizer, roubando, né, o material a respeito dessa história para outros interessados, material público que ele está desviando, e desacatando, xingando, abusando dos negros, dos serviços do seu órgão público e da própria história brasileira, que contém esses episódios, lamentavelmente. Mas, continuando, então começou com a queda dos senhores feudais, dos escravos e tal, surgiu como instrumento, como ferramenta do capitalismo, a relação de emprego. Porque na relação de emprego, o empregador não tinha que pagar comida, casa, roupa lavada, nada para o empregado, e nem remédio, e nem transporte, nem coisa nenhuma. Porque, vejam que várias dessas coisas hoje já existem preceitos do direito do trabalho que as garantem ao trabalhador, porque viram que sem isso é impossível ele ter um padrão humano de vida. Mas ainda falta muita coisa para que ele venha a ter esse padrão humano de vida. Mas pelo menos dessas nós já temos previsões legais e atos protetivos dessas características. E aí vocês já vão lembrando dessa palavra protetivo, proteção, proteger, que é oferecendo esses outros direitos para equilibrá-los na vida social, é que há a proteção dos empregados. Nós vamos retomá-la, vamos analisá-la daqui a pouco. Mas, então, esses seres escravizados não tinham absolutamente direito a nada. Coisa não tem direito. Jurídica é uma relação entre pessoas, entre seres humanos. Então eles não tinham direito a nada. Às vezes aparecia uma leizinha ou outra em alguns lugares do mundo que davam alguma benemerência, algum assistencialismo para eles. E isto continuou através de quase toda a existência da relação de emprego como forma de cessão da força de trabalho predominante em nossa sociedade capitalista. E já vimos que ele economizava toda a subsistência e a manutenção do escravo. Ele economizava a produção do escravo, porque o escravo só tinha um salário pré-fixado. E ele economizava até a compra do patrimônio, que o escravo era um patrimônio, e o trabalhador ele não precisava de comprar. Então, acabou a relação de emprego sendo mais vantajosa, mais barata para o explorador do trabalho alheio de que a relação escravocrata anterior. Apenas naqueles lugares em que nem este mais barato da relação de emprego deixa felizes os ambiciosos proprietários, é que nós temos a redução do ser humano à condição análoga do escravo. É aquele que trabalha nos latifúndios, é aquele que trabalha nos porões, igual os que eu falei, dei exemplo aqui, não quis citar nome das empresas não, mas elas devem estar presentes na memória de todos nós de poucos anos atrás. E se vocês quiserem, me procurem pessoalmente, que eu dou pelo menos um nome ou dois. Agora,
E o ser humano, então, inventou a relação de emprego compatível com o capitalismo e que vai durar enquanto ele durar. Achar que ele vai acabar? Não, eu não acho que o capitalismo está acabando, nem que o emprego está acabando, nem que o escravismo já acabou, mas há uma observação muito importante a ser feita. Este capitalismo tem 300 anos, o feudalismo durou 1000 anos. Os impérios duraram 10, 15 ou 20 mil anos. Eu não tenho dado na cabeça agora, mas lembre-se da Babilônia, do Egito Antigo, dos Sumérios, dos Assírios, todos povos além dos 10 mil anos, e que já atuavam dentro do escravismo. Por outro lado, as hordas, as tribos, as gens, as fratrias do ser humano ainda não evoluído, pedra lascada, pedra polida, duraram milhões de anos, desde que o macaquinho resolveu descer da árvore para viver na savana, ou no cerrado deles lá, até o dia em que um bateu com uma pedra na cabeça do outro e cortou a cabeça no meio. Aí ele viu que aquilo podia ser muito útil para ele cortar a cabeça de veado, de coelho, para se alimentar, ou então de onça, de cobra, para ele se assegurar da saúde perfeita, né? Mas então, dessa maneira, nós estamos vendo o contratualismo, que é a primeira característica da relação de emprego e do direito do trabalho. Aqui nós vimos que isso é muito relacionado com o período histórico em que vivemos. Mas tem mais um detalhe. Esta relação jurídica de emprego que existe hoje, ela não é contratualista só porque reuniram os dois primeiros industriais que estavam lá na cidade e falaram, olha, vamos parar de usar esses escravos, vamos parar de usar essas pessoas fugidas do feudo, pelo menos enquanto fugitivos, e vamos começar a contratar empregado, fazer contratos de emprego, porque é muito melhor. Não foi uma invenção assim proposital, pimba, não. Foi algo que nasceu com o tempo. O sujeito não estava mais protegido pelo feudo, porque o feudo tinha falido, ou aquele sujeito tinha fugido de lá. Como escravo, o empresário não ia pegá-lo, porque a lei não dava o direito a ele de usar o chamado ut possidetis, aquilo que possuis é seu. Não. Como a lei também não o autorizava a usar o fugitivo da gleba através da outra expressão latina, res derelicta, a coisa abandonada, o senhor feudal largou aquele homem para lá porque não tinha mais condição de gerir o feudo. Então, o homem ficou sendo uma coisa abandonada, que vai industrial lá e pega, para tornar escravo, para tornar servo de gleba dele. Não, isso não era mais compatível. Então, o que ele fazia? Ele geralmente era o cara que estava desempregado, que era fugitivo de lá, que vinha e falava, olha, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa, me dá um trabalho, uma forma de ação que eu possa fazer para ganhar um prato de comida, para levar para os meus 2 filhos, que eu vou ter que dar metade para um e metade para outro, que nós estamos tudo passando fome. Ah, me dá aí um trabalho, você pode me pagar, você faz pano, você pode pagar com o pano que você fez mesmo, meu povo está todo pelado, com a bunda de fora, os meus filhos de 1 a 15 anos, eu estou precisando de dar um jeito na minha vida e tal, que eu estou pecando de viver assim. Não.
não, não fecha a pessoa precisar disso tudo e o outro ir procurar escravo e comprar escravo vindo da África, da China. Não. Ele, então, contratava, sem dizer que estava contratando, que nem ele tinha noção disso. Então vai trabalhar ali, vai apertar aquele parafuso lá. E pagava ele. Aí foram descobrindo que isso era bom. Em vez de a cada dia ter que procurar os apertadores de parafuso, já pegar um punhado deles e falar: vocês vão apertar parafuso para mim todo dia, o tempo todo. E eu vou lhe pagar X a cada um. No final do mês, o sujeito ainda tinha que trabalhar o primeiro mês passando fome para ganhar o dinheiro só no final. E aí, ele começou a dar ordens, então criou uma relação em que ele tinha aceitado o outro para trabalhar, o outro tinha aceitado trabalhar para ele tinha se comprometido a pagar tanto ao outro por isso, e essa relação se prolongava no tempo. Ela era uma relação estendida dia após dia. Então, daí veio o mais característica da relação de emprego, que nós vamos dar nome aos bois daqui a pouquinho. Porque a que eu vou falar agora, que surgiu, ela ainda não existia nessa época. Mas aí o mundo entrou numa questão que se chamava questão social. Por que questão social? Nunca tinha havido antes questão social. Havia questão tribal, questão territorial, questão estatal, questão bélica, questão dinástica, questão religiosa. Tudo isso definia as formas das pessoas viverem, definia a economia das pessoas, definia o território onde aquelas pessoas viviam, definia a forma de elas se associarem. Tanto que eles falavam que o Estado era criado pelo contrato social. Não existe contrato social. Em nenhum momento reuniu-se uma meia dúzia de 4 ou 8 e falaram: nós agora vamos renunciar à nossa liberdade, vamos renunciar à nossa autonomia, vamos renunciar à nossa autoridade irrefreável e irretratável sobre nós mesmos e vamos entregar parte disso tudo a um ente que não existe, que nós vamos chamá-lo de Estado. Quer dizer, das coisas como estão, Estado, estar, permanecer, ficar. Vamos ficar desse jeito, para nós pararmos de brigar uns com os outros, para nós termos alguém que nos orienta na hora de fazer guerra, que assume tarefas como fazer uma estrada onde eu vou passar com as minhas carroças para vender os meus produtos. Não houve isso. Houve aqui esses indivíduos de origem consanguínea ou de tribos que se fundiam através das relações comerciais e tal, eles começaram a objetivar, a tirar de si os comandos dos comportamentos públicos associados, relacionais das pessoas. E aí sempre apareceu mais um espertinho que fechava a passagem no caminho e só cobrava se só deixava passar se eu pagasse pedágio, o espertinho que colhia os frutos lá no mato, tá? e só passava para os outros se os outros lhe dessem dinheiro ou alguma outra coisa que pudesse ser convertida nele. Surgiu o outro que o serviço dele seja de lavar as peles dos bichos, seja de lavar as frutas para comer, seja de fazer barco, de fazer banco, de fazer choupana para eles morarem. Resolveu que aquilo ali valia uma melhor vida para ele. E aí chegou o guerreiro e falou: não, eu arrisco a minha vida. Vocês estão só fazendo utilidades. Eu arrisco a minha vida para proteger de vocês contra os animais, contra os inimigos, contra até a escassez, que eu vou lá e arraso a outra tribo e tiro tudo dela e trago para a nossa. Tem eu que combato a escassez de vocês. Então, a minha função é muito mais importante. Por isso, além de mandar em vocês, eu vou constituir um órgão para personalizar o meu mando.
e botar os meus auxiliares, a polícia e tal, para forçar vocês a me obedecerem. Isso, por acaso, é contrato social? Nem aqui, nem lá na Inglaterra, do Locke, do Hobbes, ou na Suíça, do Jean-Jacques Rousseau. Então não foi com contrato social que a humanidade se organizou em Estado, não. Mas, por outros motivos e por outras razões e por outros meios, criaram o Estado. E na vida entre eles continuaram sendo contratualistas e nasceu a relação de trabalho contratual. Mas o que era o direito na época? Existia o direito de toda a sociedade e o direito do indivíduo. O direito de toda a sociedade foi capturado pelo Estado, foi assambarcado pelo Estado e virou direito público. O direito privado comandava desde as relações familiares dos pais com os filhos, e tal, inclusive o direito de os filhos matarem, de os pais matarem os filhos, condenarem os filhos à morte. E isso não era só lá em Roma ou na Grécia, não. Isso aconteceu aqui no Brasil e muito. Fernão Dias Pais Leme, esse que virou a rodovia que vai daqui para São Paulo, que virou cidade no interior, que virou herói nacional, ele era um meio bandido que, ao invés de roubar dos outros, ia pegar na natureza lá, porque aquilo lá não era res delicta, porque não tinha sido apropriado e abandonado. Eram bens de terceiros, eram bens dos índios, que não conheciam a relação de propriedade, então não se apropriava daquilo. Fernando Dias foi atrás disso, inclusive dos próprios índios, como escravos. Mas então, viveu-se dessa maneira, especializando esse direito civil, que tratava de um dos direitos privados no direito civil, depois com as empresas que iam buscar escravos lá na África, as empresas que assambarcavam o comércio internacional, que o Brasil era proibido de comprar e vender coisas para outros países, tinha que ser só para Portugal e para a nação amiga à qual Dom João VI abriu os portos nacionais, que até hoje a gente comemora isso como uma data histórica, e ela é simplesmente a forma a que nós nos curvamos para a dominação inglesa, e assim por diante. Foram criando vários ramos do direito. Mas contrato, algo que era voluntário, que as pessoas faziam porque queriam, continuou a ser dentro do direito civil. E dentro do direito privado foram reaparecendo outros, como o de empresas, como o de consumo e tal. Então, estava nessa faixa do direito privado. E surgiu o direito do trabalho. Então é um contrato de direito privado. Era. Um falava, vou trabalhar, o outro falava, vou te pagar. Começava a trabalhar, começava a pagar. Estava feito um contrato de direito civil, que está lá no Código Civil entre os contratos de serviço ou contrato de prestação de serviço. E aí nós temos o contrato já com endereço dentro do ordenamento jurídico. Mas, como eu estava falando antes, o preço era péssimo, não havia limitação de jornada, não havia higiene no local de trabalho, se era um frigorífico, os porcos, do jeito que eles saíam do chiqueiro, eram entregues na mão do matador do frigorífico, para ele matar, descarnar, desossar, despelar, preparar e vender. Então ele estava permanentemente contaminado com todos os aspectos negativos da profissão dele. Se era para tirar carvão, que grande parte, eu falei nas máquinas a vapor lá atrás, grande parte de outras máquinas era movida a carvão,
até a luz elétrica na cidade, né? Depois passou a ser com óleo de baleia, e foi evoluindo até chegar na energia elétrica do senhor... como é que chama o inventor da energia elétrica? Por falar nisso, na aula passada eu falei de um político para vocês, eu falei que se eu lembrasse o nome, eu ouviria falar. Era um que tinha ocupado vários ministérios, Ministério dos Esportes, Ministério da Defesa. Então, era o Aldo Rebelo, que hoje está, me parece que no Partido Verde, era do PCdoB. Mas então, voltando aqui, vamos ver se a gente lembra desses outros nomes também, nomes de atuações no nosso meio ius trabalhista e que trouxeram a realidade em que a gente vive. Pois bem, esse meio trabalhista começou a gerar cada vez mais atritos. O ser humano já estava, o ser humano trabalhador, empregado, já estava numa pioral tão grande que ele não tinha mais nada a perder, só a própria vida, e que ele já estava perdendo aceleradamente. A idade, que a gente chama de idade média de vida, ou subsistência média dos empregados, reduziu, baixou ao longo dos tempos, em comparação com os servos de gleba, da mesma maneira que a nossa aqui no Brasil está baixando hoje por causa da Covid e por causa da miséria em que o governo e a sua companheira Covid implantaram na nossa sociedade. Mas então, baixou o padrão de vida, baixou os anos de vida, baixou a dignidade humana, baixou o intelecto humano, que ele não era estimulado, e ao lado disso eles não eram compradores, então aquelas indústrias que estavam produzindo a mais não tinham mercado consumidor suficiente, e as cidades, porque as glebas eram esparramadas ao longo do feudo, as cidades começaram a aglomerar aqueles trabalhadores, e veio a peste negra, que foi a última desse período pretérito. Depois passamos a ter as do capitalismo, como a gripe espanhola de 100 anos atrás, essa de hoje, e as que a ditadura aqui no Brasil escondeu, como a de encefalite, de meningite, a de H1N1, a da AIDS ou da SIDA, que é a mesma coisa, todas pestes mesmo de matarem um alto percentual da população, mas que as da ditadura foram ocultas. As outras quase que desapareceram por si mesmas. Ela matou tantos de seus hospedeiros que ela não tinha mais onde se hospedar. Mas então, a vida do ser humano trabalhador estava tão ruim que ele não tinha mais nada que perder. A vida do empresário, do empregador, do agente econômico também piorou. Claro que não chegou a deixar ele passando fome nem nada, mas piorou muito porque ele não tinha mercado para vender as suas coisas. Nem os índios que eles tinham descoberto aqui na América e dominado, nem os empregados dele não conseguiam comprar. A igreja, ou melhor, naquela época já eram as igrejas, também perderam muito. Perderam fiéis, porque os fiéis nem podiam ir na igreja. Perderam os trabalhadores como fiéis, porque esses trabalhadores tinham o seu nível de reflexão, de raciocínio, de emoção religiosa e espiritual tão reduzidos, tão afastados deles, que eles não tinham nem como se santificar, nem como participar das cerimônias santas nas igrejas, nos templos.
E, além disso, não tinham como ir lá nem nos domingos, que é o dia reservado ao Senhor, para dar as suas espórtulas, as suas esmolas, os seus dízimos, os seus pagamentos dos casamentos, batizados, crismas e nem a extrema unção. Morria tanta gente tão rápido e tão desassistido que até a extrema-unção foi ignorada, e com ela também o seu pagamento. Então as igrejas, com toda a ostentação que elas tinham, começaram a cair a renda, a cair o público na igreja, a ter as suas procissões, as suas manifestações, os seus cultos reduzidos. E, por último, o Estado. O Estado era cobrado pelos empresários ricos, empregadores e rentistas, porque a situação dos pobres que se sublevavam, que deixavam de trabalhar, que iam, que agrediam, passavam a ser assaltantes e tal. Claro, a família deles estava passando fome. Há um estudo biológico que diz que a fome aumenta o desejo sexual. Sem pílula, sem camisinha, sem DIU, sem nenhuma outra forma de contraceptivo, as pessoas tinham muitos filhos. Metade deles morriam de doença, de fome, de ataques. Ainda na mais tenra infância, mas ainda assim cresciam muito, e todos precisando da assistência alimentícia e tal dos pais, que eram os empregados que viviam na miséria. Então, eles passavam a assaltar para fazer aquilo, outros passavam para não ganhar nada, para ganhar menos do que eu preciso gastar na minha casa. Não larga esse trem para lá, não vou trabalhar, não. Outros se revoltavam e faziam manifestações, greves, passeatas, invasões de fábrica, até que um senhor Lud, muito influente na Inglaterra, criou os luditas, que eram turmas, equipes, bandos de pessoas especializadas em destruir máquinas nas fábricas, porque as máquinas estavam lhes retirando os empregos ou lhes desvalorizando os empregos. Então, vejam que para todo lado a coisa ficava ruim, e aí ficava ruim também para os empregadores, que tinham suas máquinas quebradas, os seus empregos abandonados, suas mercadorias encalhadas, porque não tinha quem comprasse. Então, virou aquela tragédia. E aí, o Estado, manda a polícia que eles invadiram minha fábrica, manda a polícia que eles estão fazendo manifestação em frente à minha casa, manda a polícia que eles estão fazendo passeata aqui no meio da lama da rua tal, e eu não posso passar montado no meu cavalo, ou dentro da minha liteira, ou dentro da minha carruagem. Manda a polícia que estão invadindo o banco quando eu deposito meu dinheiro. E o Estado mandando a polícia. Por fim, ele não tinha mais dinheiro para pagar a polícia para ir. Aqueles empresários que estavam se empobrecendo não pagavam os impostos, ou, como tinha menos mercadoria, pagava menos impostos. O Estado, então, aumentava a despesa e diminuía a receita. E foi assim, então, que essas quatro parcelas da sociedade, os trabalhadores, as igrejas, os empresários e os estados, resolveram que precisavam mexer um pouco na sociedade para que ela ficasse tolerável. Aumentar um pouquinho a qualidade de vida dos empregados, para eles comprarem, para eles se manterem, para eles terem um pouquinho de saúde, para eles renderem mais no trabalho. Para eles não fazerem greve, nem campanha ludita de quebrar a fábrica, nem passeata, nem manifestação, nem invasão de fábrica. Então, o que eles fizeram? Criaram algumas proteções, uma jornada máxima, um salário mínimo, uma idade abaixo da qual era proibido trabalhar, uma proteção
remota ainda, pequena ainda, diminuta ainda, para as mulheres e tal. Quer dizer, criaram as primeiras normas de direito do trabalho. Mas o Estado criava isso, e quem tinha que aplicar, quem tinha que se onerar com a aplicação, eram os empresários, eram os empregadores. Então, como é que eles iam aplicar aquilo? Aí nós passamos a ter um Estado que primeiro era interventivo na economia. Então, aí quebrou-se, afastou-se a economia liberal. Passamos a ter um tipo de economia interventiva. Depois nós vamos ver, com a evolução disso, surgiu o Estado intervencionista, depois o Estado social, depois o Estado de direito, depois juntaram-se o Estado social de direito, e enquanto isso o direito do trabalho estava crescendo, recebendo novas normas, a situação social dos trabalhadores foi, em grande parte, assumida pelo Estado, como saúde, educação, transporte e tal. E isto por quê? Porque os empresários queriam, não é para ser bonzinho para os empregados, é porque os empresários queriam um empregado forte, um empregado que não faltasse ao serviço por doença, um empregado que não morresse rápido depois que aprendesse as técnicas de trabalho daquela indústria, e um empregado mais preparado, mais educado para usar e movimentar as máquinas mais aperfeiçoadas que estavam surgindo, um empregado que estivesse mais satisfeito para dar a ele, empregador, mais satisfação. Mas a hora que isso começou a crescer, o Estado interventivo virou Estado social, que passou a ter como objeto dele, como obrigação dele, também cuidar dos aspectos sociais da vida da pessoa humana. Os empresários, por sua vez, eles, satisfeitos com esse novo tipo de empregado, eles aceitaram, acataram, que não foi nada assim de muito prazer e muito bom grado, essas normas que o Estado impôs. As igrejas começaram a se preocupar que respeitasse o dia de domingo, criasse jornada, criasse repouso semanal, repouso semanal remunerado, que tratasse melhor as pessoas, liberasse as pessoas mais cedo para elas frequentarem as igrejas. Com isso, restabeleceu seu público, seus dízimos, suas espórtulas, etc. E, por fim, os trabalhadores. Não há discussão de que tudo isso beneficiou a eles. Nós ainda vamos estudar lá na frente como, até quando e por quê, e quais as limitações disso. Por enquanto, é só mostrar que mudou o direito. Aí, as normas do direito de trabalho, o contrato trabalhista, passou a ser um objeto estranho, um estranho no ninho do direito privado. O direito privado estava continuando a ser liberal, em que no contrato ninguém intervia. O Estado adquiriu esse direito de intervir só no contrato de trabalho. Primeiro, provocando uma estranheza entre o contrato de trabalho e os outros, que eram do direito privado em geral. Então, ele não passou a ser um contrato comum. Ele passou a ser, dentro do direito privado, dentro do direito civil especificamente, um contrato típico. Quer dizer, um contrato que tinha um tipo diferenciado, característico dele. Por isso é que o contrato é característica. O contratualismo é característica da relação de emprego. Mas essa diferença entre ele e os outros foi ampliando tanto que ele deixou de ser apenas um contrato típico, passou a ser uma espécie diferenciada de contrato. Como existem os contratos financeiros, como existem os contratos administrativos, como existe, ele passou a ser de tipo, ele passou para espécie. E continuou marcando diferença com os outros contratos estritamente liberais. Aí eles foram transformados, eles passaram a ser definidos como contrato sui generis. Quer dizer, contrato que tem um gênero próprio,
Então, tipo, espécie, gênero próprio, algo bastante diferenciado. E aí viram que estava tão diferenciado que não era mais direito civil, não seguia mais as regras clássicas do direito civil, não era mais totalmente liberal, não era mais completamente fora de normas que os abrangiam. Então, os princípios começaram a ser criados, que já são normas diferenciadas, até o direito do trabalho virar uma coisa diferente dos outros. Aí surgiu como direito do trabalho, dono de um contrato sui generis. Por isso, também de uma relação sui generis. Passou a ser uma característica dela. Além de criador, é também característica. E aí, partiram para outras alternativas. Não, contrato, ele rege relações voluntárias. Ainda existia aquele mito de que contrato é um mero acordo de vontade. Isso aí não é voluntário, um aceita o outro para trabalhar para ele, mas todas as regras desse trabalho são impostas pelo Estado, então não é contratualista. Não. Esse novo ramo do direito que surgiu, esse direito do trabalho, ele é institucional. Aí criaram as teorias não contratualistas. O contrato institucional, o contrato verdade, ou a norma verdade, ou a situação verdade, ou a relação verdade, é que o contrato era baseado, era na realidade. A realidade ele não foi celebrado, a realidade é que o impôs. Então aí, os não contratualistas, os anticontratualistas, foram, primeiro, os contratualistas que passaram por essas 3 fases. 4, contrato comum, contrato típico, contrato especial e contrato de gênero especial. Depois vieram os não contratualistas, os institucionalistas, os incorporadores e tal. E, em terceiro lugar, esse contrato-realidade, o contrato que se baseia na verdade da relação entre as partes, que é a realidade, né? Então, esse contrato-realidade hoje ainda usam, mas apenas como o nome de uma teoria que nós vamos ver quando estiver tratando do contrato, que é do contrato se submeter à realidade. Se aumentou o salário no mês, vai estar aumentado o salário para todos os meses. Se promoveu o sujeito, a promoção continua para todos os meses. Se diminuiu a jornada de 8 para 6, essa também vai ser permanente. Quer dizer, os fatos repetidos na realidade alteram o contrato que está no íntimo, na consciência e na história da relação daquelas duas pessoas. Mesmo que não esteja escrito, mesmo que não tenha instrumento escrito. Então, passou a ser o contrato realidade hoje é uma mera forma de alteração, de modificação, de implantação de aspectos contratuais, de obrigações contratuais. Mas quando surgiu essa expressão, contrato-realidade, ele significava que não existia vontade. O contrato era formado pela realidade. Depois, as partes, o Estado, os cambal, é que vinham disciplinar esse contrato formado pela própria realidade. E depois voltou-se com a consolidação do direito do trabalho para outra teoria contratual. Mas aí uma teoria contratual diferente, a teoria contratual de direito do trabalho. É o tal do contrato sui generis, ele estava do lado de lá da cerca, mas já era um estranho no LIN lá. Então ele passou do direito civil para o direito do trabalho como outro ramo do direito privado, e este sim, um ramo interventivo, que recebe a intervenção do Estado. Tanto que o Estado depois passou a ser participativo. Ele está constantemente presente na relação, não intervém e depois volta. Intervém quer dizer intrometido, interventivo quer dizer intrometido,
quer dizer que meteu a cara onde não é chamado. Participativo não, é que está lá dentro, é que faz parte daquele contexto, é que tem um papel dentro daquele contexto, uma influência dentro daquele contexto. Então, no contrato de trabalho atual, o Estado é participativo. E o que eles estão querendo fazer com essas modificações na nossa legislação sobre o contrato de trabalho é afastar o Estado, é fazer com que ele deixe de ser participativo, com que ele deixe as partes no bel prazer dos seus entendimentos pessoais, bel prazer para os tomadores do serviço alheio. E o resultado disso nós vamos ver na segunda característica da relação de emprego, a partir da aula. Mas destaquem aí que essas características que nós estamos vendo são da relação, do contrato e do direito do trabalho. E que esses passos que o contrato de trabalho foi dando ao longo da história, com uma participação cada vez maior do Estado, da esfera pública, na vigência dele, são as teorias de formação do contrato. Essas teorias de formação do contrato começaram com o contrato liberal de direito civil, de direito privado, com o contrato de prestação de serviço do direito civil, com o contrato típico do direito civil, com o contrato especial do direito civil, com o contrato genérico, sui generis, ainda do direito civil, porque foi esse que pulou a cerca para o lado do direito do trabalho, como um direito diferente, um direito interventivo, que deixou de ser liberal clássico. Vamos nos despedir, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula.